Eu quero neste momento louvar a Deus Pai pelo Dia dos Pais, louvar de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração, porque Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, e é aquele que pela sua infinita graça e misericórdia nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai. E neste momento de gratidão a Deus por tão grande privilégio, queremos trazer um texto que se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, que apresenta aconselhamento, reflexão e graça. Bíblia esta escrita pela Sociedade Bíblica do Brasil. O texto que fala para começar a louvar. O que eu e você precisamos fazer para começar a louvar ao nosso Deus e Pai, num dia sublime como este? O texto nos diz: no livro dos Salmos, os primeiros 2 capítulos servem de introdução geral para indivíduos. Isto está Salmo 1, e para grupos e nações, Salmo 2. A estes seguem-se salmos pedindo ajuda de Deus e socorro contra inimigos, como os Salmo de 3 a 5 e o Salmo 7. E contra doenças, o Salmo 6. E somente agora, no Salmo 8, é que começam os louvores a Deus. Talvez você esteja sendo cobrado para que louve ao Senhor, mas encontra dificuldades para fazê-lo. Então perceba que no próprio livro de louvores, primeiro vem algumas súplicas e pedidos de ajuda. Se você for líder de louvor ou ministro de uma comunidade, lembre-se disso antes de cobrar seus irmãos. Muitas vezes, para nos dedicarmos a louvar a Deus, precisamos primeiro apresentar a Ele nossas dores e queixas. O importante é mantermos aberto esse canal de comunicação com Deus, em vez de ignorar ou procurar resolver nossos problemas sozinhos. Nosso período de louvor nos cultos será melhor se permitir espaço para os corações expressarem suas angústias e sofrimentos ao Pai do céu. O louvor maduro não precisa fugir da tristeza, mas, uma vez incluídas nossas lamentações, como o louvor começa? Provavelmente nossa realidade interna ainda não está totalmente transformada e liberta das angústias. Então, o Salmo 8 nos convida a olhar para a realidade externa e contemplar a grandeza de Deus na criação, a beleza da natureza. Veja as notas e assim começar a louvá-lo. Se você está em meio a muitas lutas, com a alma agoniada ou até amargurada e não tem sentido disposição para se alegrar em Deus, experimente atender a este convite dos Salmos. Retire-se por alguns momentos para contemplar a natureza, os céus, as plantas, as estrelas e também, se isso lhe for possível, contemple bebês ou crianças pequenas e deixe-se tocar pela ternura, beleza e fragilidade, mas também pela vitalidade
que é como Deus quis criar as coisas e as pessoas. Experimente perceber propósitos, inteligência, estética, afeto e tantas coisas que Deus dispõe na sua criação. Essas belas verdades certamente inspirarão louvores em seu coração. Veja Salmo 8, o conteúdo do mesmo e as notas, e também o quadro Quem Somos Nós, que se encontra também referindo-se ao Salmo 8. O segundo salmo de louvor, o Salmo 9, inicia com uma declaração feita no presente, mas utilizando o tempo futuro. Eu te louvarei e contarei e me alegrarei. Que você e eu possamos realmente se colocar diante de Deus, o nosso Pai Celeste, dizendo a Ele, eu te louvarei. E que possamos louvá-lo de toda a alma, de todo entendimento e de todo o coração. Que possamos contar a Ele as nossas alegrias, mas principalmente as nossas tristezas e dores, para que Ele possa nos restaurar e possamos nos alegrar nele. Seguindo o texto, podemos dizer que o salmista já está louvando a Deus ao dizer que o louvará. Isso pode sugerir que, após contemplar as maravilhas da natureza, ele ainda não se sente plenamente resolvido em relação aos problemas e inimigos, mas já sente confiança em Deus como justo juiz, e esta confiança já lhe permite iniciar os louvores também em relação à sua própria situação, contemplando o futuro na certeza de que não será esquecido. Uma nova ajuda e lição nos vem do fato de que o Salmo 9 está ligado em sua estrutura poética ao Salmo 10, e este último é novamente um lamento. Nele, uma queixa é apresentada a Deus, seguida da certeza de que será atendida. Isso nos ensina que os louvores não precisam da ausência de dificuldades para aparecerem. Não é necessário esquecermos dos problemas para só então podermos louvar a Deus. De acordo com o ensinamento que temos aqui, vemos que pode se concretizar em nós o que a palavra nos diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Basta o conhecimento da fidelidade, justiça e amor de Deus para que possamos apresentar tanto os louvores como os pedidos e queixas. Ou seja, quando o salmista pronunciou os louvores do Salmo 9, ele estava ciente de que as queixas e pedidos já viriam no salmo seguinte. Deus acolhe tanto um como o outro, e se agora, no presente, não sinto ainda a alegria completa, já posso louvar, porque tenho a certeza de que serei ouvido e que minhas dificuldades não passarão desapercebidas a Deus. Assim termina o Salmo 10, afirmando o futuro certo. Você e eu podemos ter o futuro certo, porque Jesus já fez tudo por nós. Tendes ouvido para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido. Versos 17 e 18 do Salmo 10. Com o Salmo 11, entramos numa confiança e segurança em Deus, que permitirá que continuemos a pedir ajuda, agora já sabendo que seremos atendidos. Salmo 12. E permitirá, inclusive, que apresentemos nossas queixas e reclamações contra o próprio Deus. Salmo 13. Num belo exercício de comunhão e crescimento na relação pai e filho.
Hoje estamos diante do Dia dos Pais, isso no contexto da sociedade, da vida em família, mas acima de tudo nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem em nosso favor. Que nos coloquemos hoje, neste dia, gratos a Deus por nos dar o privilégio de lhe chamar de Pai e termos a convicção que Ele cuida de nós. Ele opera nas nossas vidas, Ele faz resplandecer a sua glória sobre nós. Aprenda outros ensinamentos sobre a relação pai e filhos, contemplando o Salmo 27, versículo 14, e o quadro apresentado de exercícios de oração nos Salmos 23, porque o Salmo 23, você e eu temos uma sublime declaração, em que o texto nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esta é a declaração que temos no Salmo 23. Mas adiante no livro dos Salmos, seguimos vendo louvores em meio a expressões de súplica ou indignação. O louvor será reforçado mais tarde nos Salmos 93 ao 99. Agora, baseado em outra certeza, Deus reina sobre tudo, certamente uma convicção aprendida ao longo da estrada da vida. O Salmo 100 celebrará esta verdade junto com seu amor, sua misericórdia e sua fidelidade. Daí até o fim os louvores, embora ainda intercalados com pedidos de ajuda e expressões de dificuldades, passarão a ser cada vez mais frequentes até a última sequência. Os 5 últimos salmos são totalmente dominados por aleluias, como que marcando a chegada triunfal de uma grande e bela caminhada. Ali não precisaremos esquecer das dificuldades, mas já as veremos incluídas na alegria junto a Deus. Então, se nós vemos em todo esse relato de como louvar ao Senhor, não só no dia dos pais, por Ele ser o nosso soberano Pai, mas em todos os dias das nossas vidas, Ele espera que nos acheguemos a Ele com louvor e gratidão, que cheguemos a Ele com o coração quebrantado e contrito, que cheguemos a Ele nos colocando completamente em sua dependência. Como citei o Salmo 100, que é um hino de louvor, que possamos louvar a Deus com ações de graça, pois Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E assim o texto nos diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor.
Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esteja hoje diante de Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida, com ações de graças a Ele, que é soberano e santo, que é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. E se alegre nele, por lhe dar o privilégio de poder se achegar a Ele através da pessoa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós vamos encontrar a declaração que Deus concretizou a palavra prometida de Gênesis 3,15, quando Jesus tomou a forma de homem, porque o Verbo se fez carne. Diz o texto, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus se fez carne para que pudesse levar na cruz a sua e a minha dor, o seu e o meu pecado, e nós assim pudéssemos ser restaurados diante de Deus e ter com Ele vida eterna. Não só hoje, no dia dos pais, mas em todos os dias da nossa existência. E por que podemos lhe chamar de Pai? Veja que o texto em o Evangelho de João, capítulo 1, vou ler os versos 10, 11, 12, para que você perceba que o contexto que descreve o verso 14, que o Verbo se fez carne, ele se fez carne com uma finalidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você que crê em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, você pode chamar Deus de Pai. E Ele te fez de filho. Você não é só criatura, mas agora, além de criatura, tem o privilégio de ser reconhecido por Deus como filho. Filho que foi restaurado da natureza pecaminosa e recebeu a dádiva gloriosa da presença do Espírito Santo em sua vida, e você agora ter vida eterna com Deus e poder em todos os dias da sua existência clamar ao Pai como seu verdadeiro Pai. Pai soberano, Pai santo, Pai glorioso, Pai que cuida de você no deitar, no levantar, na entrada e na saída, que está à sua direita, que lhe conduz em bom termo, que faz resplandecer em você a glória dele, para que você se alegre nele em todos os dias da sua existência, independente das dificuldades que possam presenciar ou vivenciar nos dias de sua existência aqui na Terra. Mas tendo a convicção que não são essas dificuldades que lhe separam de Deus, porque Ele é com você, independente das circunstâncias, e lhe sustenta por amor ao seu nome, ou seja, ao nome dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.
Que Deus nos abençoe e que neste dia você possa louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, reconhecendo como seu verdadeiro Pai, aquele que restaura a sua alma e que lhe dá vida e vida em abundância, na pessoa de Cristo Jesus. Amém.